Boa noite, irmãos. Com esse friozinho de ontem para hoje, somos gaúchos, né? Primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se alguém perdeu uma chave. Está aqui conosco uma chavezinha. Ai, que não vai entrar em casa hoje. Está aqui a chave. Sejam muito bem-vindos, todos que já nos frequentam. Quem está pela primeira vez aqui, tem alguém? Muito bem-vindo, irmão, irmã. Ficamos mais felizes ainda por vocês estarem aqui. Porque estar aqui hoje, nessa terça-feira, com esse dia até um pouco frio, vocês são muito abençoados, como todos que vêm todas as terça-feira aqui conosco. Que todos os irmãos presentes, os irmãos que estão agora ao vivo nos assistindo pelo Instagram, que nós temos agora, né? A Marina Longoni, a Associação Espírita, a Espírita Marina Longoni. Então, também estão se oportunizando a ouvir a palavra, dedicar-se um pouquinho do seu tempo para si mesmo. Então, que tenhamos uma noite de muita luz e muito abençoado para todos os nossos irmãos presentes, ausentes, espirituais, porque a Casa Marina Longoni acolhe com muito amor todos aqui que estão. E nesse dia de hoje, já que estou falando em amor, eu vou ler o capítulo 11, o item 8, que se fala exatamente disto, a lei do amor. O amor resume, de forma completa, toda a doutrina que Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com os outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o amor no sentido da palavra, mas sim o amor interior, que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da nossa alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, pois através dos seus sentimentos, eles compreenderam que ninguém morre e a vida continua. Assim, os mártires, com fé e cheios de esperanças na vida futura, desciam aos circos onde seriam devorados por feras, com certeza de que, mesmo morrendo aquele corpo físico, o espírito continuaria vivendo. O espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Fiquem atentos, pois essa palavra levanta a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que triunfando sobre a morte revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. A morte já não o conduz mais às aflições, mas à conquista de si mesmo. Elevado e transportado pela experiência adquirida na encarnação que se finda. O sangue daquele que morre liberta seu espírito, permitindo que ele retorne à casa, ao mundo espiritual. E o espírito, através de sua evolução, deve liberar o homem da matéria, ou melhor, da necessidade de reencarnar. Leiam o Evangelho, irmãos. Eu li um trecho do capítulo 11, do item 8. Termine esses trechos sempre que puder. Aqui é o acolhimento. Aqui vocês encontrarão
muitas respostas. Que assim seja. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por tua luz e aquecidos por teu carinho, quando recorremos ao teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a tua justiça e a sabedoria de tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médicos puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Eu peço que você se eleve os pensamentos, que o momento a gente tenha bastante energia, fé e luz. E para tal, façamos a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou nos primórdios, o nosso Pai Nosso numa só voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos agora convidar nosso querido irmão Gilberto, falando sobre a depressão, uma escolha. É no amor ou na dor? Seja bem-vindo, mano. Obrigado, mano. Eu vou tirar daqui, tá? Ele disse que... Ó. Obrigado, meu. Ele não ligou. Todos. Que lindo de ver, tá cheio o salão, né? Com todo esse frio. Parabéns, parabéns mesmo. Isso é uma decisão pessoal de cada um, é o livre-arbítrio se fazendo presente, e isso é muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, os que já conhecem a casa e os que estão chegando pela primeira vez, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Essa casa não está só com essa quantidade de pessoas que vocês estão aqui vendo, e sim uma quantidade bem enorme de espíritos buscando luz também. Pedimos licença e proteção da corrente dessa casa para a tarefa que vai se iniciar. Antes do começo propriamente da palestra, eu gostaria de salientar que há um pensamento que diz que a viagem é tão ou mais importante que o destino, né? Quando eu recebi o convite por parte do irmão Solon, toda vez que eu recebo, né, uma vez a cada mês, me entusiasma e me enche de energia, e já sei que é uma casa de acolhimento que tem
na energia espiritual muito forte. E é muito bom estar aqui. Então comecei a vivenciar vocês há uma semana atrás já. E fica sempre a expectativa. São mais de 30 anos palestrando nas casas espíritas e ainda sentindo aquela pontinha de nervosismo, né? E aquela pontinha de entusiasmo. Isso é muito bom. Isso nos faz sempre, cada dia mais, trabalhar para trazer o melhor possível. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Essa é uma realidade do nosso plano de prova e de expiações. Inevitável. Sabemos que tem nesse plano choro e ranger de dentes. Não tem como ser contrário. Então, é uma realidade presente ao longo de toda a evolução desse planeta, que, num plano, em seguida, deixará de ser de prova e expiação, passando a ser de regeneração, dessa forma melhorando, né, a vivência e sendo uma vivência mais espiritual e de mais energia. É uma consequência muito grande desse momento, principalmente pela pandemia do Covid, né? Nós que trabalhamos em casas espíritas, no diálogo fraterno, né, recebemos muitas colocações a respeito do desencontro emocional que as pessoas estão tendo. As pessoas vinham num segmento, os irmãos encarnados vinham num segmento, e esse segmento fazia com que a atividade diária cada vez mais agravada, mais intensa, né, ao ponto de termos aquela sensação de que o dia já não tem mais 24 horas, e sim menos, né? Eu não consigo mais fazer as coisas e acho que o dia está muito pequeno. Ele continua tendo 24 horas. É que nós crescemos no nosso processo de fazer coisas, e essas coisas faziam com que não parássemos para pensar naquilo que realmente é importante. Então, nesse retorno, aos poucos, que não está definido ainda o término dessa pandemia, nós temos percebido no fraterno que as pessoas estão pedindo socorro, muito. Não estão entendendo bem essa retomada, e os valores estão um pouco deturpados, né? Dessa forma, o tema desse encontro de hoje é depressão, pelo amor ou pela dor. Tentaremos, né, vamos dar uma noção, um breve esclarecimento de que é um tema grande, de uma relevância muito importante e de um conteúdo muito grande, não podendo ser simplesmente abordado por uma palestra de 30 minutos, e carece de um cuidado um pouco maior. Tem qualificados muitas abordagens clínicas, né? Temos uma colega que trabalha com isso, e também espirituais. Esse tema tem muita gente boa falando a respeito. Então não ousamos fazer comparativo. Estaremos hoje dimensionando o quê? Botando em pauta com a finalidade de começar a entender que faz parte do nosso dia e que nós precisamos ver esse tema com todas as nuances possíveis e todas as variantes, para que possamos entender e passar dessa melhor forma possível por essa fase, né? Nossa proposta é plantar uma sementinha na mente, desde que a gente consiga, de tudo que aqui será dito, ficar com alguma coisa calculando lá dentro e sobre ela começar a conversar, sobre ela começar a debater, sobre ela começar a entender, principalmente no lar de cada um de nós. É uma triste constatação. A depressão é uma doença solitária. É uma doença solitária porque ela carece do entendimento de cada um de nós. Toda vez que passamos, nós interpretamos muitas doenças e passamos a entender que essa doença ela é dividida entre os familiares, entre os conhecidos, entre os amigos.
A depressão é uma doença e ela é muito intimista. As pessoas passam realmente a reagir a ela no momento que se conscientizam que é de dentro para fora e não de fora para dentro. A organização, só para nós termos alguns dados, a Organização Mundial da Saúde cita que no mundo, hoje, há mais de 320 milhões de pessoas portadoras da depressão. É grave, porque ela diz que próximo de 2 bilhões de espíritos encarnados ou já sofreram ou sofrerão as consequências da depressão. Gente, isso representa mais de 1/4 da população mundial. Né? 1/4 da população mundial de irmãos encarnados nesse plano. Nossa população está medida hoje em torno de 7 bilhões, um pouco mais talvez. Mais de 1/4 disso ou teve, ou tem, ou terá depressão. Isso é certo. Tá? No Brasil, são mais de 15 milhões de portadores dessa doença, nos mais variados graus. O conceito do que é? O conceito, perfeito, irmão. O conceito do que é uma depressão, um conceito médico. Alteração da normalidade do estado de humor e empatia, desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil. Os sintomas, desânimo, apatia, tristeza profunda, sentimento de culpa, ansiedade, apetite e sono desregulados. Ou falta total de apetite, ou apetite em demasia, tentando pelo alimento suprir uma situação que é interna. Por isso falamos, é uma doença solitária. Ela está dentro de cada um. E entendê-la o quanto antes se faz necessário. O sono, ou perde totalmente, né? Não consigo dormir, ou dorme demais. Aquele que chega na hora de levantar, ai, que preguiça. E essa preguiça no segundo dia passa a ser maior, no terceiro daqui a um pouco não tem mais ânimo de levantar. Esse é o desânimo, essa é a depressão, e é um sintoma que passa-se, aí sim, o grupo e familiares entender e ver, né? Já foi identificada como doença, incrível, mas foi identificado como doença há mais de 25 séculos. Hipócrates, considerado o pai da medicina, foi que descobriu há 4 séculos antes de Cristo. Cristo, né? 20 séculos, mais de 25 séculos que essa doença existe, conhecida, e não tem um tratamento ainda que não seja paliativo. Os psicólogos, os orientadores, a parte espiritual, a parte física, mas o que? Normalmente tratada com pesados medicamentos, né? Tem as características, elas são sazonais. O que são sazonais? O frio. O frio aguça muito a depressão. Países de gelo, né, menos convívio entre as pessoas, se distanciam mais e começa a sentir aqueles sintomas básicos de que, né, sente falta da presença humana. A Covid causou parte dessa depressão que hoje as casas espíritas nos seus fraternos estão recebendo, né, que não entenderam bem e querem identificar, consequentemente, é um foco de depressão. Atípica, psicótica, uma das mais graves, mistas e melancólica. Intensidade, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ou ela pode ser severa. Leve, promove algum impacto no seu dia a dia. Você sente pequenas coisas, mas não se dá conta de que pode ser algum início de alguma coisa grave. Lembram, por exemplo, quando falamos em pressão arterial? Né? Quando o médico fala que a pressão arterial é uma doença silenciosa, que a pessoa não se dá conta e quando vê já está de posse dessa doença, desse descontrole, a depressão é a mesma coisa. Ela é uma doença silenciosa, uma doença solitária, e ela começa de leve, com pequenas coisas, né? Moderada, promove impacto significativo no seu dia a dia. Já não consigo
fazer as minhas tarefas do jeito que deveria, já não me sinto bem estando em grupo ou em determinados grupos, né? Já não aceito muita coisa que é colocada. Disse que isso aí pode ser assim, por exemplo, ele está ficando velho, está ficando ranzinza. Tem que ter muito cuidado. Pode ser a depressão chegando e ela é muito grave. Ela é um assunto que tem que ser tratado com muito carinho. E a severa torna quase impossível enfrentar as atividades diárias. Aí nós temos, né, a colega sabe, sem sombra de dúvidas, as necessidades profundas de internação, de colocação, de um trabalho, bem dizer, 24 horas, para que consigamos trazer esse irmão de volta. Uma visão clínica. O que é, na visão clínica, a depressão? Ela é a falta de neurotransmissores no cérebro, né? Em outra estada que aqui estivemos conversando nessa casa abençoada, falamos que há necessidade de separar muito bem o que é cérebro e o que é mente. Cérebro é do físico, a mente é a da alma. O cérebro comanda todo o seu organismo. A mente comanda todo o seu espírito. Os dois são necessários por uma vida plena. Então, os neurotransmissores em falta no cérebro é uma questão física. Não podemos simplesmente achar que podemos tratar da depressão tomando um passe, fazendo uma energização ou fazendo um trabalho à base de psicologia, de psiquiatria. É muito importante, mas sim, hoje o maior combate a essa doença é um complexo químico. É a necessidade de tomar medicamentos, né, e medicamentos, normalmente medicamentos pesados. É a falta de neurotransmissores no cérebro por nascimento. Pode ser por nascimento. Também pode ser por o efeito de uso de drogas, o efeito de uso de álcool, o efeito de uso em demasia de remédios, que vive sendo alertado, não se automedique, não se automedique. Mas é um remedinho para dor de cabeça, é uma dor no pé, um pode entrar em choque com o outro. E isso desencadear a queima dos neurotransmissores e, na consequência, a depressão vai se instalar, né? Normalmente também pós-cirurgia pode acontecer, pós-parto, né? Depressão pós-parto. Todo mundo conhece há anos. Depressão pós-parto, mas isso é normal, não é nada normal. Precisa ter cuidados, né? E o controle, como falamos, o controle é químico. Vamos então dar uma conclusão à visão física da depressão. É bom ter em mente sempre isso, porque muitas famílias, muitas pessoas taxam o depressivo como alguém manhoso, né? Não é apenas um baixo astral, não, gente. Não é uma manha para chamar a atenção. É sim uma grande doença do corpo e da alma. É uma doença grave. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Lembram? É muito citada. O que ele diz? Ele está nos alertando há 20 séculos atrás, fazendo, né, uma simulação daquilo que aquele povo naquele momento entendia, mas que diz: tem coisas que precisam ser tratadas pelo médico do mundo físico. Tem coisas que têm que ser tratadas pelo mundo espiritual. E a depressão é exatamente isso. Temos que ter a noção exata do quanto precisamos de ajuda física e do quanto precisamos, sim, de ajuda espiritual. Na visão espírita sobre o tema, vamos ver o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, no parágrafo 25, ele fala: sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e faz achar tão amarga a vida? É vosso espírito que inspira a felicidade e a liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair.
Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo e, sofrendo o corpo, a influência dele. O abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. Então pensais ser infelizes. Ok? Essa é a noção espiritual da depressão. Ah, mas é uma nostalgia, uma tristeza tão grande. O que é? Nosso espírito, quando desencarnado, sabemos disso, aquele processo reencarnatório, nós estamos cientes dele. E então sabemos que são preparados para um novo encarne, mas esse preparo é num mundo, né, num estado muito melhor que esse estado de prova e expiações que aqui estamos. Então o espírito gostaria de voltar. Quem já não sentiu uma pontinha de nostalgia, né? Quando recorda uma música da infância, quando recorda da mamãe, do papai, daquelas brincadeiras de roda de criança, né? E sente aquela vontade de voltar ao passado. Ao passado que nós estamos tratando aqui é desse plano. Só que nós temos um passado muito maior de outros planos. Então a visão que a espiritualidade nos dá sobre causas da depressão está contida nesse capítulo. Culpa, remorso, mágoa, ressentimento podem causar doenças psicossomáticas. Correta? Psicossomática. O que são isso aí? São situações, gente, que nós não nos damos conta no dia a dia. São situações que acontecem e que achamos que é normal. Mas vai somando, né? É um embrutecimento da parte emocional. Então ela vai somando, e quando os psicólogos citam que dá um grande gatilho, quando acontece o gatilho, um motivo, desperta todo aquele somatório, e já não é tão pequenininho não. Né? Então nós somamos isso todos os dias. Quando perdemos o ônibus, quando alguém passa na nossa frente, no trânsito, uma série de situações cotidianas, pequenas, que nós, deixa para lá. E nós vamos deixando para lá. Não vamos nos perdoando e não vamos perdoando as pessoas que nos cercam. Consequentemente, o que acontece daí? Nós somatizamos. Quando vem um gatilho grande, tudo isso vem à tona. Né? Por exemplo, quando vamos a uma casa espírita, muitas casas hoje trabalham, algumas, não todas, as que eu frequento nenhuma trabalha, com apometria. O que é uma apometria? É uma regressão. Uma regressão somente nesse plano que nós nos encontramos. Não é uma regressão a planos anteriores, né? A outras encarnações. Tu foi uma princesa 10 encarnações atrás, tu foi um rei, tu foi isso. Isso normalmente não é recomendado. Regressão não é uma boa. Se era para nós saber, não teríamos esse véu do esquecimento quando nascemos, né? Se era para nós saber o que já fomos em encarnações passadas, não seria dessa forma. Mas voltar à minha infância significa o quê? A oportunidade de fechar portas, de romper janelas, de romper correntes que nós ficamos arrastando. São essas mágoas, né? Tu me fez uma mágoa, deixa para lá, né? Não perdoo, não fecho aquela porta, não tranco aquele assunto e fico dando margem para que ele continue me atormentando. Eu não sinto. Isso é o psicossomático. Então, casos que têm apometria, após Covid, tem trabalhado muito com isso aí. E a apometria não é nada fácil de fazer, depende de uma corrente espiritual, depende de trabalhadores, depende da concessão do plano espiritual, depende do merecimento de cada um, mas quando ela vem, ela é boa porque ela vem limpando aquele espírito que está ali naquela encarnação. É uma boa chance de dizer assim, vamos começar tudo do zero de novo. Aquele perdão que eu esqueci de dar, aquele perdão que eu esqueci de receber, vamos botar agora isso em pratos limpos. É uma forma muito salutar de trabalhar a depressão no campo espiritual. Tá?
É um roteiro de dor. A depressão é um roteiro de dor. Ela está ligada em 3 itens e 3 alicerces muito, muito perigosos, chamados baixa estima, depressão e suicídio. Esses 3 alicerces estão muito ligados. E a baixa estima, gente, ela começa no ventre da mãe. Ela inicia no ventre da mãe. Porque na concepção da vida, já está aquele serzinho, aquele espírito já está designado e ele já está recebendo uma carga que é dada no seu dia a dia. A mamãe está lá, está grávida, e aí ela tem uma gestação indesejada, ela tem discussões no lar, seja de que campo for, material, financeiro, de relacionamento. Consequentemente, tudo aquilo ela está captando. Ela está recebendo aquilo e está transmitindo para o feto. E o feto está agregando, está psicossomando isso aí. Não sabemos, não entendemos, e depois quando nasce, quando é bem recebido, como é uma bênção dos céus, o nascimento, que é uma maravilha, que é um milagre, a criança tem um respaldo. Mas nem sempre é assim. É alguém que veio agregar, é alguém que veio a gastar mais, é alguém que vai nos dar dor de cabeça. Eu disse que não era... E aí como é que fica? A criança vai sendo criada assim. Mas os pais têm que trabalhar, não estamos condenando, é claro, nós precisamos buscar o sustento. Mas aí nós deixamos que alguém, nós terceirizamos, nas escolinhas muito famosas aí tudo, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Eu não tenho tempo, gente, eu estou trabalhando. Eu começo às 7 da manhã e vou até às 10 da noite para dar para você sustento, para dar uma casa boa, para dar um conforto. E a educação onde é que fica? E o amor onde é que fica? E o carinho onde é que fica? É insubstituível. E essa criança vai crescendo, tendo com que base estrutural, emocional, para que possa trabalhar a depressão quando ela surgir. É complicado. Aí entra juventude, aí entra a aborrecência, que nós chamamos, e eles querem ser aceitos de qualquer jeito, e quem acaba ensinando a eles não é nem o papai nem a mamãe, é a rua. A rua ensina. E quantos hoje lamentam que o que aprenderam não foi bom e já não sabem mais o caminho de volta. E aquela depressão que começou lá no ventre, ela passa a ser muito forte ao ponto de que, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a graça disso? Chamado vida. Isso não é vida, gente. Eu vou terminar com isso aí. A cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. Gente, isso é sério. Organização Mundial da Saúde, de novo. A cada 40 segundos, um ser humano comete suicídio. Já pensaram? Nós falamos tanto de Covid, ou falamos da peste negra e outras tantas como sérias que foram, e como pandemias que foram, mas não existe pandemia maior que o suicídio, que a depressão. E ela precisa ser enfrentada. E também tem a incidência do processo obsessivo. Os espíritos obsessores adoram exatamente esse momento que a gente se encontra. Adoram. Não existe nada melhor do que ficar comentando no ouvido de quem está depressivo ou pré-depressivo, de que não vale a pena, cara. Tá fazendo o quê? Vamos usar droga, vamos beber, vamos lá. Para quê? Para que caminhar o caminho certo? É muito mais difícil. Vamos pelo mais rápido. E, vejam só, o Livro dos Espíritos, na questão 459, diz o seguinte na pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que são eles que vos dirigem.
E quem é que está nos dirigindo? Espírito de luz? Ou aquele zombeteiro que quer aproveitar? Ou aquele que quer, né, pelos nossos erros, pelos nossos vícios, pelos nossos deslizes, continuar fazendo aquilo que faziam semelhante a nós, né? Ficar brabo, xingar, não perdoar, se drogar, se embriagar, cometer erros, tudo aquilo que a gente faz e acha, mas isso é normal. Não tem nada de normal. E os espíritos estão ali, aproveitando e dizendo, é com esse que eu vou. Para que eu vou esperar o outro trem? Vou nesse mesmo. Chico Xavier dizia o seguinte, ele recomendava a terapia do movimento. Ele dizia assim, qualquer movimento é melhor do que a inércia. Qualquer movimento é melhor do que a inércia. Precisamos nos movimentar, fortalecendo a autoestima e a autoconfiança. Quem é aqui que acredita em horóscopo? Levanta o braço. Eu também. Sabe, aquele nem se usa mais, né? Jornalzinho, eu adorava. Eu tenho 66 anos, né, gente? Eu adorava todo dia de manhã abrir o jornal e lê aí para mim o meu horóscopo. Lê para mim o meu horóscopo, né? Hoje nem é mais assim. Hoje tu entra no computador, no, né, teu celular ali e resolve na hora. Isso distanciou mais as pessoas. Era tão bom falar de horóscopo, né? Um conversava com o outro. Mas o meu tá bom. E eu adorava, e eu acreditava demais, e eu acredito demais no horóscopo. Quando eu leio, e ele tá bom, isso, maravilha. Quando eu leio e não tá, isso é bobagem, isso aí não vale nada. Isso aí é fraude, isso é frio. Por que eu vou aceitar uma coisa que eu não quero? Agora, quando é boa, eu fico bem contente, isso é sério. E aí eu estava preparando para vocês esse material... E no Diário Gaúcho de ontem veio esse aqui, ó. Eu cheguei a colar ali, eu nem tomei nota. Diz assim, presta bem atenção. Encontre a maneira de se sentir bem e sustente esse ânimo pelo maior tempo possível, se tornando independente das circunstâncias, sendo esse um estado de ânimo produzido intencionalmente no íntimo da sua alma. Olha que lindo. Cara, eu estava falando de depressão, de repente o jornal Diário Gaúcho me deu aquilo ali. Olha, cara, esse tá 10, é esse que eu quero. Se fosse o contrário, você joga fora que não vale a pena. A repetição espaçada de energias positivas. Lembram que eu estive aqui há 30 dias comentando com vocês? Né? Verdade absoluta. A morte é uma verdade absoluta, o nascer do sol, o pôr do sol, isso é verdade absoluta, não tem como tu discutir. Mas tem aquelas que é repetição espaçada, que tu vai repetindo. Se tu repetir 1000 vezes uma mentira, ela vai se tornar verdade. Né? Coca-Cola, repete. Então todo mundo pensa em Coca-Cola, pensa em refrigerante. Então a repetição espaçada é uma forma do nosso cérebro comprar as coisas. E por que nós não repetimos as coisas boas? Cara, você liga a televisão 5 horas, 6 horas da manhã, mataram não sei quem, fugiram com não sei quanto, enganaram não sei quem mais, e o preço subiu e baixou e fez isso e aquilo. Eu já levo aquele choque às 5 horas da manhã. Né? Então, por que você não acorda com uma musiquinha legal? Né? Com alguém contando uma piada e você dando uma boa gargalhada. Por que não dá o bom dia para a esposa, mas que seja um dia ótimo, vamos fazer e acontecer? Não vamos fazer nada, nós vamos para o trabalho, vamos suar o dia todo, vamos voltar de noite cansado. Não, vai ser diferente, tem que ser diferente. Mais importante que o destino é a viagem. Né? Então, essa repetição, ela se faz. Até isso, eu tive que trocar hábitos, né? Sou aposentado, gente, já me aposentei. Então, já era para ver, né? Com essa carinha, tinha que ser aposentado mesmo. Então, o que acontecia? A esposa saía para trabalhar e eu ficava vendo televisão. Aí ia pro, né? Aqui e Agora, o não sei o quê. Meu Deus do céu. Esses dias ela deixou no canal 7. É uma série de desenhos lá pelas 6 horas, 7 horas da manhã. E eu passei a ver... E dava risada sozinha, é um espetáculo. Agora é só o que eu vejo. Se eu vou ligar a televisão, para que eu vou ligar em trauma, em doença, em morte?
liga numa coisa leve, uma coisa agradável, ou bota uma música, ou converse com alguém. Repetição espaçada, nós precisamos repetir as coisas boas. E isso sim é o que diz, né, o Chico quando diz, qualquer movimento é melhor do que a inércia. Joana de Ângeles, cara, tem muita coisa bonita dessa mulher, né? Muita coisa bonita. Se vocês querem ler, peguem os livros de Joana de Ângeles, vocês não vão se arrepender. Ela diz assim, orar pedindo, acreditando na melhora, meditar com amor e fazer por merecer a cura, buscando no Evangelho o caminho a seguir. Olha que lindo, né? Caridade e gratidão são remédios muito eficazes. Na geometria, um pouquinho dos anos que vocês já estudaram, vocês vão se lembrar, que tem uma máxima que diz a menor distância entre dois pontos é uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Pois bem, senhores, nós estamos aqui, nesse plano de prova e de expiações. E desejamos chegar num plano superior. Desejamos, sim, estar sentado à direita do nosso Pai. É o nosso sonho. Todos querem progredir espiritualmente. O melhor caminho é uma reta, gente. É não fazendo curva. Estou aqui e quero chegar lá. Então, não dá para ficar desviando para cá. Uma hora eu quero, daqui a pouco eu já não quero. Então, pela dor ou pelo amor, né? Depressão. Pela dor, sucessivas reencarnações. Estamos lamentando, estamos chorando e vamos repetir tudo de novo. Porque se eu não aprendo, não adianta passar. Se eu não aprendo, não adianta estar aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter que repetir de ano. Lembram como era o primário, o ginásio? Eu rodava, não estudava, repete. Nós vamos ter que repetir, vamos ter que voltar em novas encarnações. E provavelmente, certamente, em mundos de prova e de expiação. Se não nesse, seremos exilados para outros mundos, como são os exilados de Capela, como foram os exilados de Capela. Ou pelo amor. O Evangelho de Cristo, gente. O Evangelho de Cristo é o amor. É o código de elevação moral. É só usar ele, é simples. Mas ele diz que nós temos livre-arbítrio, né? Usa quem quer, usa quem pode, não adianta, não tem como escapar. Sempre buscar ajuda, gente, fundamentalmente. Já estamos na reta final, tá? Sempre buscar ajuda. No plano físico, a César, busque ajuda com psicólogo, psiquiatra, use os médicos para ter o psiquiatra que vai receitar medicamentos para depressão, e são medicamentos fortes, tarja preta, então tem que ter cuidado. Quem está precisando de socorro, nós temos um belo serviço muito bonito chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. Se vocês um dia se sentirem, né, tristes, melancólicos, ligue para o CVV, sempre vai ter alguém disposto lá a dar uma palavra de conforto, a conversar, a dar uma atenção que talvez muitas vezes nós não temos daqueles que nos cercam, né? E para encerrar, dois pensamentos. Vocês conhecem, né? Uma cantora, Lady Gaga. Lady Gaga diz o seguinte: quando as palavras não saem, as lágrimas falam por você. É uma verdade, né? Menina bem instruída. Quando as palavras não saem, as lágrimas falam por você. E Valdemar Vale Santos Martins diz: o importante não é vencer todos os dias. O importante é lutar sempre. É estar ciente de que é uma batalha diária. Uma batalha diária. Mas tem muita coisa bonita. E essas coisas bonitas é nas quais nós precisamos nos agarrar, nas quais nós precisamos estar juntos, porque a depressão é uma doença solitária. E nós não precisamos passar por ela sozinhos. Nós temos que aprender que inevitavelmente somos irmãos de uma geração total.
Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Quando o Gilberto, quando eu convidei ele me deu o título, né, o tema, a gente fez uma reflexão e eu recordei que faz uns 3, 4 meses, mais ou menos, que eu conversei com um professor de 2 escolas particulares. Tá? Obviamente que não vou citar o nome, né? Mas é estarrecedor o índice, já deve ter ouvido falar, de alunos de criança em depressão, tentando suicídio e casos de suicídio. Que obviamente que não sai, né? Na imprensa isso aí não sai, mas isso me foi dado em off, assim, índices gritantes a respeito, né? E, lógico, a pandemia tem a responsável quase que direto, né? Porque também eu vi uns índices, não sei se o Roberto viu, uns índices que aumentam, né? Índice de 200%, 300% de soterrados todos. Então, quando o Gilberto me falou, me deu o texto, né? Eu me lembrei do tema, que há uns 3 anos atrás os centros espíritas fizeram meio que se combinaram de falar bastante, bater sobre a depressão. Foi, Gilberto? Faz uns 3 anos isso, né? Foi instrução, né? Então, me parece que é o momento, né, dos centros espíritas começar a trabalhar, batalhar em cima dessa situação. Porque é muito sério, gente, é muito grave. Eu vi os percentuais ontem que eu vi assim, é impressionante, sabe? Sem considerar o que me passaram as orientadoras dessas 2 escolas, uma de Porto Alegre e uma daqui. Fechou, sabe? Assim, nem. Então, é preocupante e cabe a nós, dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, né, trabalhar em cima disso para que todos vocês tenham familiares, têm amigos, têm vizinhos, têm colegas de trabalho, né, para estar ao par e atento com tudo isso. Tá, meus queridos? Então, dei uma mensagenzinha aqui para nós encerrarmos aqui o nosso trabalho de hoje. Eu gosto muito, já li algumas vezes, mas eu gosto muito, cujo título chama-se A Procura. Deus, pensei tanto te procurando. Olhava para o infinito e não te via. Não sabia onde estavas. E pensava comigo: será que tu existe de verdade? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões, tentava te encontrar nas igrejas, mas tu não estavas. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. Na crença que ofendi, na ofensa tropecei. No tropeço caí. Na queda senti-me fraco. Na fraqueza pedi socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com amor vi um mundo novo. No mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando-me, alguma coisa recebi. Recebendo, me senti feliz. Feliz, encontrei a paz. Dentro de mim é que estavas, e sem querer percebi que te encontrei. Quantas vezes
a gente autor desconhecido, né? Mas quantas vezes, né, a gente comigo acontecer com você, né? Puxa vida, meu Deus, onde está? Não me ajuda, me abandonou, essas coisas todas, né? Aquele desespero quando nós era menos ignorante que hoje, era como, né? E na realidade ele está sempre junto de nós, né? E no momento que nós tivermos essa consciência da presença de Deus através de Jesus, do nosso anjo de guarda, dos irmãos de luz, né? Nós temos a consciência que é bem mais fácil enfrentar nossas dificuldades, né, com essa consciência disso tudo. Só que às vezes nós somos imperfeitos e às vezes a gente dá uma fraquejada, né? Nós vamos ter a consciência que Ele está sempre junto de nós, pronto para nos auxiliar a enfrentar e ultrapassar as nossas dificuldades que são necessárias para a nossa vivência, para o nosso crescimento. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Encerramento com a irmã Maria. O que dizer, né, irmãos? Toda essa energia que acabamos de receber, nos preparemos agora para a última parte dos nossos trabalhos, que é vocês serem energizados, receber a fluidoterapia que eu passe, ir para casa com essa benção. Então agora, eleve vossos pensamentos, encerrando essa segunda parte, fazendo a nossa prece que o nosso Pai nos ensinou, o nosso Pai Nosso junto numa só voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.